Canal 69 na área para falar de arbitragem, né? Não tem como você finalizar uma rodada do Campeonato Brasileiro sem citar a arbitragem, cara. E dessa vez foi decisivo, porque no jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro faria o segundo gol, que mudaria totalmente o panorama do jogo, e o Cruzeiro acabou que teve esse gol anulado, logo após sofrer um empate. O Cruzeiro vai por contra-ataque, que ele abafa, que é de costume das equipes do Leonardo, da equipe do Leonardo Jardim fazer, e o Cruzeiro faz o segundo gol. Após isso, tem a checagem no VAR, o VAR chama por uma falta ali, que eu, sinceramente, eu não vi falta, tá? Não vi falta. Só que, se é marcada dentro de campo, beleza. Só que, cara, o VAR chamar para esse tipo de situação mas muito ruim. Ruim. O VAR é muito ruim. Os árbitros já são ruins. Cara, e o VAR chamar para uma falta dessa só reforça a ruindade, porque a falta de preparo. Porque não era lance para chamar, isso é um lance de campo, cara. Se é marcado no campo, beleza. Mas, apesar de eu não ver falta, eu não vi falta ali, para mim é uma ação na bola, né? Eu não vi, sinceramente. Diferente do lance do São Paulo lá, do Rafael, que para mim tem o toque, eu vi o toque. Muita gente fala, eu não vi toque, eu não vi toque, mas se você pega o lance, que já em câmera lenta, reduz ele para 0,2, que seja ali, você vai conseguir ver que no momento que o Rafael dá, que o jogador dá a passada, o pé de apoio passa, mas o outro pé ele pega na canela do Rafael ali. E para mim ali, beleza. Expulsão. Só que no jogo contra o CRB, o Cruzeiro foi beneficiado no segundo jogo com um lance de que o VAR deveria chamar e não chamou, que é da invasão. E na mesma rodada, aconteceu com o Fluminense, que o VAR chamou porque o Fábio tinha se adiantado numa cobrança de pênalti que ele defendeu. E não chamou na situação do Cruzeiro, que o Vidial claramente ele invade a área e ele é o cara que tira a bola para escanteio. Deveria ter chamado? Deveria. Não chamou. Só que no jogo anterior, no primeiro jogo, né, no primeiro jogo contra o CRB, tem o lance no Caio Jorge e não, nem nada é marcado. Então, assim, cara, é uma falta de critério absurda. Então, não é tendencioso, é ruim. É ruim. O árbitro é ruim, a arbitragem é ruim. E o VAR, cara, é pior. O VAR é pior, porque o VAR, ele é, em alguns casos, muito omisso, e outros ele intromete em situações que claramente é a situação de jogo. Então, assim, o Cruzeiro se sentiu prejudicado, e realmente eu acho que foi prejudicado, mas na próxima rodada, nada garante que o Cruzeiro não seja beneficiado por essa mesma arbitragem ruim, como aconteceu no jogo contra o RB, né? Ou que o Santos seja prejudicado contra essa arbitragem, né? Então, assim, como foi beneficiado, no meu ver, tem gente que acha que foi falta, tem gente que acha que não foi. Eu acho que não foi e acho que o VAR não deveria ter chamado. Mas falar de arbitragem no Brasil é, porra, chover no molhado. Toda rodada tem um lance, e sempre vai ter lance polêmico, mas, cara, tem certos tipos de lance que não dá para entender com a tecnologia que você tem. E outra, o VAR não tem câmeras capazes de identificar um toque ou não toque, um gol ou não gol. Então, assim, às vezes deixa no campo. Interpretação do árbitro. Lance inconclusivo, tá? Não tem como não ter uma conclusão aqui, se estava à frente, se não estava, se a bola entrou, se não entrou, se teve um toque ou se não teve um toque. Então, deixa a decisão de campo, prevalece a decisão de campo. O problema é esse, o problema é que o árbitro ele intromete, às vezes, quando não é para intrometer, e se omite quando não tem que se omitir. Então, é ruim, é arbitragem ruim. O que define a arbitragem é ruindade, não tendência. É máfia, não. É só árbitro ruim, vai por mim. Eu já passei por essa fase de acreditar também nessa questão cara, isso é. O árbitro tá roubando a favor do outro time ali, mas não é que ele tá roubando, ele só é ruim. E diga-se passagem, né, que o Wilton Pereira Sampaio é considerado um dos melhores árbitros. Ato FIFA, ato de Copa do Mundo, de Mundial de Clubes.
E se eu for reparar, até nas declarações dos próprios jogadores do Cruzeiro, eles falam, não, o Cássio fala, o Romero fala que não, ele é um bom árbitro, mas nesse jogo ele não teve critério. Mas não é só nesse jogo, não tem critério, os árbitros não têm critério. E consegue ser tão ruins que ele muda o próprio critério dentro da mesma partida. Você entendeu? Então, cara, é muito complexo a arbitragem. A ruindade da arbitragem é muito complexa. Então, assim, tem muita coisa que tomara que mude mais para frente, mas eu acho que não dá, o time não pode nem reclamar. O Cruzeiro foi prejudicado, eu acho que ele não tem nem que reclamar, porque ele sabe que daqui a 1 ou 2 rodadas ele vai ser beneficiado pela mesma arbitragem e vai ficar calado, não vai chegar e falar, ah, eu fui beneficiado, tá? Eu acho que a arbitragem foi ruim, meu time foi beneficiado. Ninguém vai fazer isso. Só que quando é prejudicado, a tendência é que vá aos 4 cantos e fale. A gente, ó, levanta a mão, a gente foi prejudicado, não pode, isso não pode acontecer. Então, se você não vai reclamar, quando o seu time também for beneficiado por um erro de arbitragem, cara, fica calado. Você entendeu? Fica calado. Tá? E só lembrando que, para mim, a vitória do Santos passou mais pela incapacidade do Cruzeiro em finalizar certo e também pelo Brasão, que fez uma partidaça. Tá? Fez uma partidaça. Mas o Cruzeiro também teve muitas chances. O Cruzeiro amassou o Santos no primeiro tempo. Teve muitas chances e não conseguiu fazer os gols que poderia ter feito. E, lógico, que quando você toma um empate, você busca ali na reação e faz o gol da virada, e esse gol é anulado, você toma um banho de água fria e isso acaba que mexe. Mas eu acho que, assim, o Cruzeiro precisa de mais reforços, precisa de ter um elenco mais recheado, um elenco para você mudar ali as peças e continuar no mesmo nível. Mas acredito que a questão da arbitragem não deve ter reclamação, porque se não tem quando você é beneficiado, mano, se você não reclama quando seu time é beneficiado por um erro de arbitragem, quando seu time é prejudicado por um erro de arbitragem, você também não tem que reclamar. Então, essa é a minha opinião sobre a arbitragem. No mais é isso, espero que vocês se inscrevam no canal, dá aquela moral, como eu disse, cara, canal começando agora, recomeçando, porque eu perdi o meu canal e foi hackeado, eu não consegui acesso de novo. Os vídeos ainda estão lá, dá para vocês assistirem, né? Canal 69, o mesmo nome desse canal aqui, beleza? Dá aquela moral, se inscreve aí, deixe seus comentários. O que vocês acham da arbitragem do Brasil? É tendenciosa ou é só ruindade mesmo?